Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, vamos começar mais uma série dos nossos vídeos Faz Mais Simples aqui do nosso escritório, com a intenção, claro, sempre de trazer algumas novidades, alguma coisa útil de forma bem dinâmica, né, que possa ser bem utilizado por todos vocês. Hoje a gente vai falar de tokens imobiliários. É um assunto que não existe nenhuma regulamentação no Brasil ainda, mas é um assunto que traz em voga tecnologia e inovação e que nós não podemos fechar os olhos para as mudanças que vêm acontecendo no mundo inteiro, que vão falar sobre a tokenização das coisas, criação de NFTs, esse tipo de coisa. Nossa live de hoje vai falar sobre tokens imobiliários, então é só sobre esse tema. Espero que a gente possa trocar uma ideia e possa ser construtivo, já que é algo que está por vir, né? Quem vai conversar com a gente hoje é o nosso sócio da área de bancário aqui do nosso escritório, Vicente. Ele vai começar falando, explicando para a gente um pouquinho sobre o que é a tokenização das coisas, né? Então, vamos lá, Vicente, por favor. Pá, tudo bom, Vitor? Prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Esse assunto, de fato, é um assunto bastante interessante, né? É um assunto que acaba envolvendo nossas áreas. O Vitor, ele não se apresentou, mas ele é nosso sócio responsável pela área imobiliária do escritório. Então, tem bastante a contribuir com esse debate aqui. E eu acho que é muito bacana a gente falar disso, porque sempre que a gente fala em algum instrumento que pode estar apto a operar, a instrumentalizar operações no mercado imobiliário, a gente está falando de um instrumento com potencial absurdo, né? O mercado imobiliário hoje ele é cotado num mercado de 280 trilhões de dólares, né? Então você imagina o potencial desses instrumentos para esse mercado. E de fato, como o Vitor falou, quando a gente fala de tokenização imobiliária, a gente está falando de muita coisa, mas não necessariamente muita coisa nova, tá? A gente está falando de muita coisa que já existe, que já tem regulamentação, e que começa a aparecer com uma nova roupagem. E a tokenização ela não é algo tão misterioso quando às vezes o nome parece dizer, mas é algo que é de fácil compreensão se você conhece alguns outros institutos jurídicos. E no caso aqui específico, quando a gente está discutindo uma tokenização de imóveis, a gente não está discutindo nada além, né, em princípio, a tecnologia base, do que uma tecnologia de registro descentralizado de algo, né? E para fins imobiliários, a gente está falando aqui de algo relacionado aos imóveis. Agora, esse algo pode ser muita coisa, né? E uma das coisas que podem ser transmitidas, informações que podem ser transmitidas para esses tokens, porque, né, a gente está falando de um registro centralizado que cabe qualquer tipo de arquivo digital, são aquelas informações que normalmente a gente encontra nas matrículas dos imóveis. Mas para entender isso um pouquinho melhor, a gente precisa entender o que é uma matrícula de imóvel e como que funciona, né, o sistema registral de imóveis. E para isso, acho que ninguém melhor para explicar para vocês que o Vitor. Então, hoje no Brasil, a gente tem um sistema registral que é muito eficiente já, né? Para vocês entenderem, cada imóvel ele tem um registro próprio único que se chama matrícula, que é registrado no seu competente oficial de registro de imóveis. Essa matrícula, ela vai ter uma descrição mais ou menos, ou é para ser exata do imóvel, quem é o seu proprietário e tudo que aconteceu em um histórico desde a criação desse imóvel, que vem lá da primeira divisão e registro desse imóvel para frente. Então, quem é seu proprietário ou quem são os seus proprietários, o que esse proprietário já fez com relação a esse imóvel, se ele já foi hipotecado ou não, se ele já foi ali, serviu como penhora ou não, se ele é um imóvel que foi financiado e ele vai tratar um pouquinho de propriedade fiduciária ou não. Ele vai dizer se esse imóvel está indisponível para qualquer alienação, enfim. Tudo que existe em um imóvel, ele está nessa certidão de matrícula. Por que é importante a gente saber o que essa certidão de matrícula ela quer dizer? Porque é onde está o registro de imóvel efetivo. E quando a gente fala de tokenização imobiliária, né, a ideia de você tokenizar e trazer para o blockchain um imóvel entre aspas e muitas aspas, substituir
ou deixar em paralelo esse efeito registral de um oficial de registro de imóveis em um sistema, né, que é um registro descentralizado, de fato, né, uma tecnologia de registro descentralizada que é o blockchain. Isso. Então, Vitor, uma coisa que eu acho bacana de comentar aqui é que muitas vezes quando a gente fala de novas tecnologias financeiras, o pessoal brinca que eles têm, às vezes, uma solução procurando um problema, né? Não existe um problema necessariamente no mundo real, mas você tem uma tecnologia ali, algo que pode ajudar. Você acabou de falar para a gente que o registro imobiliário no Brasil, ele é eficiente, ele consegue, né, a ideia de você ter na matrícula ali das informações mais pertinentes referentes ao imóvel, com as informações que, de fato, têm o impacto de serem oponíveis a terceiros, né, ou seja, traz uma segurança jurídica. Isso são coisas, me parece, né, coisas bastante positivas. Mas a gente entende que só vai fazer sentido falar em tokenização imobiliária se a gente pensar que a gente pode ter um aprimoramento. Então, o que você vê como alguns, talvez, as dificuldades, problemas que a gente tenha com esse regime de ter matrículas, de fato? É fácil você fazer uma alteração na matrícula de imóvel? É rápido? É barato? Como que é essa experiência para as pessoas? A matrícula, ela não é simples e fácil, ela passa por determinados momentos. Então, ela obrigatoriamente vai passar por um momento na prefeitura, antes de chegar no registro imobiliário, ela passa pela prefeitura municipal competente, que vai falar e vai determinar aquela área em uma planta bem determinada. Se é uma construção, vai ter que passar por todos os rigores de um habite. Mas isso a gente está falando sobre rigores para que esse registro ele tenha efeito. E, claro, o registro de imóveis, que a gente chama com o termo jurídico de custos legis, mas o que quer dizer? O registro de imóveis está ali para fazer, às vezes, de todos em uma eventual fiscalização ou conferir se tudo que precisa de um registro imobiliário está sendo observado, tá certo? Então, ele vai ver, por exemplo, o papel da prefeitura, se foi tudo bem observado pelo proprietário e tal. Esse tipo de registro, ele é burocrático, ele tem o seu prazo, porque hoje ele é manual. Ele tem você tem um banco digital das matrículas, mas a conferência é manual. Existe já um projeto de lei em andamento bem interessante sobre uma parte de garantias que vai falar. Existe uma medida provisória que fala sobre a SERP, que a gente até escreveu sobre isso nessa semana, que fala sobre a digitalização desse sistema todo. Né? Mas tudo isso é sempre aprimorando o registro de imóveis e o sistema registral brasileiro. A tokenização imobiliária, hoje ela tende a caminhar em paralelo. Né? O que ela quer? Ela quer trazer algum meio em que as pessoas consigam ter um acesso através desse sistema descentralizado e online e seguro. É uma forma de você também comprar um apartamento, né? Ou comprar um imóvel, não um apartamento, mas comprar um imóvel de uma forma, entre aspas, segura. E é isso que eu entendo que é a ideia da tokenização imobiliária. Agora, o que você acha, Vicente, sobre essa segurança entre você adquirir alguma coisa de uma forma em token? Mesmo seja a conversão de um direito real que hoje você tem com um imóvel, sendo substituída por um direito obrigacional, desde você poder utilizar esse imóvel ou você só usar ele para uma operação financeira ou só pensar em ganho financeiro. Você tem alguma ideia sobre isso? Então, antes de comentar sobre isso, eu queria voltar um pouquinho aí, acho que no que você comentou, que eu acho que é bem interessante, você falou, né? Existe um projeto de a gente ter, às vezes, um acesso mais fácil para poder fazer uma verificação. Então, corrija se eu estiver errado aqui, Vitor, mas hoje em dia eu entendo. Você às vezes quer alugar um apartamento aqui em São Paulo, está interessado em comprar um apartamento, você tem que dar uma olhada na matrícula do imóvel para ver até se você está negociando com a pessoa correta, né? E você, para fazer isso, você precisa saber em qual registro de imóveis aquele imóvel está e ver a matrícula daquele imóvel específico. Você precisa ter o número da matrícula, fazer uma tipo de busca e tal. Você não tem uma facilidade de acesso, você não tem ali um Google que você vai procurar ali a matrícula, o número tal, e vai aparecer para você.
Não. E a ideia desse projeto, às vezes, é trazer isso de forma mais fácil, né? O Banco Central, e na verdade, não só o Banco Central do Brasil, mas do mundo inteiro, eles se sentiram um pouco ameaçados, né, pela questão das criptomoedas, e como a resposta a isso, eles até melhoraram o sistema deles, né? E isso é um fenômeno de vários setores, tem uma concorrência que acaba a pessoa se sente, né, se sente desafiada a melhorar o seu serviço. Então, você vê esse tipo de solução como uma resposta de um sistema que claramente não é perfeito e que vê ali oportunidades de melhoria. Então, por quê? Porque hoje você não tem essa visualização tão fácil como você teria, por exemplo, caso ficasse na blockchain, no registro descentralizado, público, de fácil acesso. Da mesma forma, você comentou que não é barato, né? Não é algo barato, você precisa ir no cartório, você precisa validar, uma série de órgãos públicos precisa validar aquilo lá, e isso é um custo não só financeiro de registro de matrícula, tem os emolumentos ali, né, que eu não sei de cabeça, mas eu acho que eles não são tão baratos assim. Não. E além disso, você tem um custo de transação, né, de ter que ir lá, de fazer, daí o cartorário verifica aquilo, verifica aquele outro. O que é importante lembrar aqui é que essas verificações, elas não são uma homenagem inútil ao deus da burocracia. Elas servem um propósito, né? Então, elas buscam trazer uma segurança jurídica para cada transação. Talvez o serviço pudesse ser melhor, pudesse ser mais eficiente, acho que sim, acho que é uma reflexão sempre válida. Mas ele traz uma série de garantias. Então, quando a gente pensa em trazer esse sistema de matrícula para a blockchain, a questão da rapidez, da velocidade, da disponibilidade das informações é muito legal. Mas e a segurança jurídica dessa informação, né? Que aquilo que está ali, de fato, é um negócio jurídico válido. Eu acho que esse é um debate que é super importante da gente pensar, porque é baseado nesse tipo de construção, alguns diriam arcaica, mas eu diria uma função tradicional do direito, que é o direito real, né, que é o direito das coisas, dessas coisas palpáveis, como, por exemplo, o imóvel, né, para a gente, de fato, vamos honrar o nome faz mais simples aqui, né, Vitor, explicar um pouco mais detalhe, então, quando a gente fala de direito real, a gente está falando de direito de coisas, né, coisas com um aspecto físico, corpóreo, palpáveis. Então, você está falando disso, esse regime ele é um regime um pouco mais arcaico, mas ele é um regime testado, ele é um regime que tem jurisprudência, que tem lei, que tem discussão, né, de vários juristas sobre isso por muitos e muitos anos. Então, os institutos ali, né, não é que é uma coisa que é do dia para a noite, você tem uma segurança, né? Enquanto que quando você fala de uma relação obrigacional, que é quando você fala simplesmente uma obrigação de uma parte a outra, esse é um direito que ele tende a ser mais dinâmico, mais fluido, mas que ele não traz necessariamente a mesma segurança que os institutos de direito real trazem para você. E quando a gente está falando de inovação utilizando o direito obrigacional para tratar sobre o direito real, eu acho que a gente acaba trazendo uma série de camadas de complexidade para isso, né, Vitor? Eu acho que um dos casos bem interessantes que demonstrou muito isso foi o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que é a corregedoria lá, isso, que eles tentaram fazer um registro lá e isso provocou uma resposta da corregedoria que trouxe alguns elementos aqui que deram um início a um debate, acho que bastante interessante, sobre quais são aí os desafios. Quer comentar um pouco desse caso, Vitor? Pode ser. Esse caso é de uma empresa que já está querendo fazer tokenização imobiliária, a empresa chama NetSpaces. A ideia deles é no fim do dia, fazer uma compra coletiva de um imóvel, sendo que a tua garantia ela não vai estar registrada no registro de imóveis, mas ela vai estar dentro de um regime de tokenização. Então, você teria o direito a determinada parcela desse token, né? O que a gente vai precisar saber para o futuro é quando efetivamente vier a acontecer essa regulamentação, como que vai ser isso, né? O token, ele vai estar lá, vai existir a matrícula? Quero crer que sim. Em um primeiro momento, sim. Aliás, até quero voltar um pouquinho. As matrículas, elas funcionam mais ou menos como blockchain. Nada é apagado da matrícula. Tudo é retificado ou alterado. Enfim, nada é apagado. O que fez constar na matrícula, se foi errado, ele vai ser consertado depois. Mas não é apagado, não é substituído. A ideia do blockchain também, salvo engano,
eles garantem uma impossibilidade de que seja apagado determinado registro. Mas o que vai precisar ser visto, inclusive, assim, nesse caso concreto ainda falta falta algum detalhe, para que vai ser feita essa tokenização? Será que é para um investimento imobiliário? Será que a ideia é colocar esses imóveis para que eles funcionam, entre aspas, como um fundo imobiliário, seja um fundo de papel ou de tijolo, um fundo de locação ou um fundo para construção, por exemplo? Como que funciona a questão da copropriedade? Eu tenho o token, eu posso usar o imóvel? Uma das questões de garantia, uma das questões basilares da parte imobiliária é você poder utilizar o imóvel. E aí? Eu sou dono eu tenho um pedaço eu tenho esse direito tokenizado. Eu posso passar o fim de semana nessa minha casa de praia em Juqueí, por exemplo? Não sei se eu posso. Vai ter que ter alguma coisa combinada a isso. Então, o que precisa... A parte registral, hoje o Brasil, ele, por mais que seja burocrático, ele é eficiente e seguro. O sistema registral brasileiro, ele é muito bom. É lógico, passível de algumas falhas de tempo. Então, essa questão muito imediatista de uma informação constar na matrícula, isso sim vai ser muito melhorado, quero crer, com o CERP. Mas como que vai funcionar esse blockchain? O blockchain será que é tão mais eficiente assim a ponto de ser uma substituição completa? O que eu tenho de dúvida, efetivamente, é como que vão funcionar essa questão de copropriedade, esse dever de suporte. Cada imóvel ele deve imposto, às vezes ele deve condomínio, às vezes ele deve impostos, foro, laudêmio. Quem que suporta isso? O gestor desse token? Como que vão funcionar os custos? Você precisa de uma manutenção desse imóvel. Como que funciona esse dever de que sejam pagas quaisquer despesas de construção, enfim. Isso tudo precisa ser muito bem regulamentado, porque a obrigação da copropriedade ou uma propriedade condominial ou em área ideal, ela já é muito bem definida na lei. Será que essa parte tecnológica também não precisa passar por isso? Eu acho que é muito interessante a provocação, porque volta para aquele ponto que a gente falou, né? Qual que é o problema que você quer resolver, né? Então, você tem vários problemas que são inerentes à situação dos imóveis, né? Inclusive de validade dos negócios prévios, de responsabilidade fiscal sobre esses imóveis, né? De responsabilidade de verificação da regularidade dessas transações, que são funções que hoje você tem, né, a estrutura, né, dos cartórios, dos registros de imóveis, eles dão um suporte para isso, para esse sistema, e que o blockchain ainda não está necessariamente preparado para isso, mas o blockchain ele pode ser utilizado para isso. Em que formato, né, por exemplo? Quando a gente fala blockchain, não existe um blockchain específico, existem vários blockchains específicos. Então, o que o pessoal usa, acho que até é o que usavam para essa token que a gente discutiu no Rio Grande do Sul, é Ethereum, né? Então, o Ethereum tem seu protocolo, tem sua forma de atuação, tem sua forma de verificação, de validação, e é super aceito como aí das melhores estruturas aí do mundo para fazer isso. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um repositório de informações que as pessoas que têm os códigos-chave conseguem colocar as informações necessárias e fazer ali com isso, eventualmente, um fracionamento daquele token, uma negociação. Isso consegue ser registrado publicamente de forma muito rápida, muito eficiente. Todo mundo consegue ver que aquilo lá foi feito e está ali. Só que isso, de novo, não opera no vácuo, né? Então, quando você está falando, às vezes, uma criptomoeda, que é algo que meio que não tem jurisdição, né? Porque você tem ali um lugar e vai para o outro, e você está na rede, você não tem... É meio que uma ausência de fronteiras, né? Exato. Agora, quando você está falando do imóvel, por exemplo, o imóvel está no Brasil, ele está sujeito às leis da República Federativa do Brasil. Então, você pode escrever o que você quiser na blockchain, não muda o fato de que, para alteração de propriedade daquilo, gerar os efeitos fiscais, os direitos de direito de propriedade necessário, direito real, que foi o que a gente comentou, né, que tem essa estrutura mais tradicional, você precisa passar pelas validações. Então, você tem que ter objeto lícito, tem que ter uma forma legal,
né? Então, sem essas adaptações legais, você não consegue avançar muito, né? Você consegue avançar um pouco com algumas obrigações, né? E até nesse caso concreto, a maior das preocupações é exatamente a fraude, ou fraude de execução, fraude contra credores. É muito debatido isso lá no Rio Grande do Sul, nessa questão da NetSpace. Mas não, eu achei muito legal. Será que vai ser mais alguma coisa, mais um sistema, mais uma validação de segurança do que qualquer outra coisa? Eu acho que talvez seja ele pode servir muito bem como uma publicidade de uma condição de forma ampla e também, como você falou até como investimento, né? Eu acho que uma forma de captação de investimento aí a gente passa por instrumentos regulados, porque, de novo, não é como se operasse no vácuo, né? Não é como já não existissem estruturas, como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário, que tem uma regulação própria, ou mesmo os recursos para o empreendimento imobiliário, que tem as regras, por exemplo, das incorporadoras, né? O fato é que a gente tem várias construções jurídicas com controles próprios para operacionalizar algumas questões e trazer segurança jurídica para aquelas situações, como, por exemplo, incorporadora, né, Vitor? Eu estava conversando antes. Esse caso do Rio Grande do Sul, a pessoa dá o seu imóvel para a registradora em troca da propriedade virtual, né? Ou seja, um registro virtual da propriedade. Mas ele uma permuta. Dá a propriedade. Ele diz que é uma permuta, só que o questionamento da corregedoria eu achei interessante. Permuta do quê? Como que você pode permutar algo que é teu por uma variação de algo que é teu também, né? Então, é uma doação disfarçada, é uma permuta. Essa é uma questão jurídica importante, né? Mas vamos aceitar que seja uma permuta. O cara trocou ali para ter um registro virtual. O fato daquilo estar na propriedade de outra pessoa, por mais que ele tenha uma garantia de usufruto, isso tem impactos jurídicos, né? Porque, por exemplo, aquela empresa registradora de ativos imobiliários, como ela não tem um regime legal próprio, diferente, por exemplo, das incorporadoras, se ela vem à falência, aquele ativo é um ativo que está no balanço dela. Ele não está um ativo protegido, né? Não tá afetado, que é o termo que a gente usa para a parte de incorporação. O José Diego fez uma pergunta aqui sobre a cláusula de retrovenda. Vai depender muito exatamente como vai vir essa regulamentação, né? E eventual ordem de copropriedade. Realmente, José Diego, é difícil a gente responder essas perguntas sem uma regulamentação, mas deve ser possível, porque no fim do dia vai ser um meio de rapidez e informação e segurança da informação. Eu acho que deu para a gente bater um papo legal sobre isso. Acho que essa tokenização de ativo imobiliário hoje ela vai ser alguma coisa muito próxima, pegando aqui o que a gente tem da parte financeira e em termos de propriedade de imóvel, vai ser muito próximo a eventuais investimentos, para quem for pensar em investimento em fundos imobiliários. Para quem for pensar em fruição do imóvel, vai ser muito próximo àquelas possibilidades de você dividir um imóvel e você compra um direito sobre ele na segunda quinzena de dezembro. Isso já acontece em imóveis no exterior. Em Orlando tem muito disso. Isso tem também em barcos. No fim do dia, vai precisar ser muito debatida essa questão de fruição e direito direito em investimento. Mas a inovação está aí, a tecnologia está aí, é possível você conseguir fazer uma tokenização de ativo imobiliário, porque assim como outros direitos tokenizáveis, eles têm, como o Vicente começou, eles têm um alto valor em um mercado absolutamente pronto para esse tipo de negócio. Lógico, sem deixar de lado o sistema de segurança que é garantido pelo menos no Brasil, que é garantido pelo sistema registral. Ponto isso, só, Vitor, que eu queria comentar, só que você falou foi bem interessante agora, do timeshare, né? Quando você compra você tem um imóvel que você consegue fruir com outras pessoas. Isso aí, por exemplo, tem uma solução, né, que está muito pronta, vamos dizer assim, para outros mercados, que são o que eu chamo de utility tokens, né? Que é um token que, na verdade, é uma representação virtual de um direito que você tem. E qual seria esse direito? Por exemplo, o direito de usufruir de uma diária do imóvel. Então, da mesma forma como você poderia comprar,
sei lá, você dá de presente para alguém um vale de não sei quantas estadias num hotel, você pode fazer isso por meio de um ativo, né, de um ativo virtual, um token. Então, você pode falar, olha, você recebe 10 tokens aqui e você consegue redeem, né, que eles chamam de redimir aqueles tokens, trocar aquele token por estadias naquele lugar. Isso é interessante, tem uma forma fácil de comercialização, de registro disso, de utilização. É uma das muitas soluções que a gente pode ter. A questão aqui, acho que é importante a gente frisar, acho que são duas, né? Primeiro, qual que é o problema que se quer resolver? A gente não pode ter uma mística em volta do tokenização, achar que você está falando de token, você está falando uma coisa do outro mundo, tridimensional. Não é simples. Em tese é para simplificar. Exato. E segundo, como que o direito vai amparar isso, né? Porque não adianta nada você ter, por exemplo, essa solução que a gente comentou, de você ter alguém que vai ficar com a posse do imóvel centralizada e vai distribuir ali usufruto, propriedade real e tal, se o direito não trouxer as proteções necessárias para esse modelo de negócio, como, por exemplo, a afetação do patrimônio, né? Coisas que vão, de fato, permitir que esse mercado se desenvolva. Eu acho que o Brasil, aí, com a sua extensão continental, podia muito bem se aproveitar disso para ser um pouco um sandbox também de alguns experimentos com tokens imobiliários, né? Por que não, né, Vitor? Acho que exato. A SUSEP já passou por isso, o Banco Central já passou por isso, a CVM já passou por isso. Um sandbox para os registros de imóveis vai ser muito bem-vindo. Eu acho que, sendo mantida a autoridade e sendo mantida a seriedade que eles sempre trabalharam, principalmente com base na segurança dos imóveis, acho que isso só tende a agregar, né? A gente está pronto aí para essa inovação, para essa tecnologia. Espero que todos possamos fazer negócios daqui para frente de forma segura e mais rápida sempre, né? Isso. Mas eu acho que é muito importante, só, Vitor, né? Todo mundo que estiver fazendo negócios relacionados a isso, queira investir, queira pensar, queira estruturar alguma solução, que faça as verificações jurídicas necessárias. Porque tem muita casca de banana no meio do caminho, né, Vitor? Exato. Ainda não é o meio mais ortodoxo, né? Ainda precisamos observar a parte registral e também não é o pior dos mundos isso, muito pelo contrário, é muito bem-vindo, porque é um investimento lastreado de uma forma segura, é um imóvel, né? Você volta para o direito real e não para o obrigacional que tende a ser com o token. Eu acho que é isso, né, Vicente? Mais alguma coisa? É isso. Acho que tem muitas coisas para falar sobre isso. A gente podia ficar a semana inteira aqui debatendo isso, conversando com você. Então, é um prazer especial. Obrigado. Mas acho que a gente guarda para uma próxima oportunidade. Quem sabe até comentar um pouco da nova regra da CVM sobre securitização, como que isso pode eventualmente impactar o mercado imobiliário. Eu acho que tem muito papo para a gente ter. E quem está assistindo a gente aí, pessoal, se tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram escutar um pouquinho mais, fica à vontade para deixar um comentário para a gente. Esse vídeo vai ficar no YouTube também, na nossa plataforma. E é isso, pessoal. Um prazer falar com vocês. Obrigado, pessoal. Vamos nessa.